Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje estamos aqui, né, neste dia 25 de abril de 2022, né, para deixar uma palavra ao coração de cada um, de cada uma de vocês, tá bom? O título é Atos 3, o título é A Cura de um Coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Perdão, pessoal. Nós vemos aqui que, né, aproximava-se às 3 horas, né, da tarde, né, e a hora nona, né? Perdão, pessoal. Ali no templo tinha o quê? As orações, né? Tinha o culto, né? E Pedro e João, né, estavam indo, né, em direção ao templo, né? Chamado Formosa, né? E aquele coxo, ele sempre era levado ali. Isso é algo muito interessante da gente analisar. Que ele era uma pessoa que todos os dias ele era posto naquela porta. Para quê? Para pedir esmola. Porque aquele homem, ele não tinha como andar, então ele não podia trabalhar. Então ele tinha pessoas que o ajudavam, né, para que ele pedisse esmola ali na porta do templo, já que no templo, né, existia muito movimento de pessoas. Então, uma coisa interessante da gente analisar, porque, assim, todos os dias, né, eles iam ali à porta do templo e deixavam ele ali. E aquele homem, vamos dizer assim, ele já era acostumado, né, com aquela rotina dele. Ele já era acostumado com a vida que ele tinha. Né? A vida dele era o quê? Era todos os dias alguém ir lá pegar ele, né, no colo e carregá-lo até a porta do templo para ele pedir esmola. E dali dava tanta hora, ele saía dali, né, carregado por alguém, e aquele homem aqui era uma rotina dele. Era uma rotina, era rotineiro, era algo normal para ele. Não era algo espantoso assim, né, para aquele coxo, né, ele ser carregado, né, de dia até a noite, né, não era espantoso para ele, era algo normal, natural. Então nós vemos aqui que ele, vendo Pedro e João que ia entrar no templo, ele implorava que eles lhe dessem uma esmola. Porque todos ali, ou quase todos, geralmente, passavam ali e davam uma esmola para aquele coxo. Aquele coxo, ele recebia algo, né, alguma moeda, né, de alguém. Por quê? Porque ele necessitava. Então era natural que todos que entrassem ali no templo e saíssem do templo dessem esmolas para ele. Né? Não era algo, né, como eu falei aqui no início, espantoso. Não era. Para ele era algo natural, rotineiro. Então, chega no versículo 4 que nos fala: Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Essa é a parte mais interessante que eu vejo dessa palavra. Pedro, ele olha nos olhos daquele homem, assim como eu estou olhando agora nos teus olhos. Ó. Eu estou olhando para os teus olhos. E Pedro fala para aquele homem: olha para nós.
Pedro, ele chama a atenção daquele homem para ele e para João. Porque Pedro sabia que ele não tinha nada para oferecer para aquele homem. Mas ele sabia que ele tinha muito mais do que uma moeda, que fosse de prata, que fosse de bronze, que fosse de ouro, do que quer que seja. Ele sabia que ele tinha algo sobre a vida dele que era muito mais do que, vamos dizer assim, importante para oferecer para aquele homem. Então Pedro vai e fala, olha para nós. E isso é muito interessante, ele fala que olha para nós e ponto, aqui dá um ponto, né? Ele fala o quê? Se decida. Ele está dando ali, vamos dizer, uma decisão naquele coxo, né? Na vida dele. E ali o que acontece? Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pronto. Ponto final. Muitas das vezes a gente acha que o que a gente tem para dar para alguém, né, algum mendigo da rua, o que a gente acha que a gente tem que dar para ele é uma roupa, é um calçado, é um alimento, é um dinheiro, mas muitas das vezes você não fala para ele um Deus te abençoe. Você não fala para ele, né, que Jesus te abençoe. Né? Muitas das vezes você está pensando só no material. E você esquece que aquela pessoa ela tem o que? Uma vida espiritual. Ela precisa de um alimento espiritual. E aqui o que deixa bem claro essa palavra para nós era que Pedro fez questão de falar para ele, não possuo nem prata nem ouro. Nenhum nem o outro ele tinha. Mas o que ele tinha, o que ele possuía, né? Ele falou, eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ele profetizou. Ele profetizou e profetizou com toda a autoridade que o nome de Jesus te dá e nos dá. Né? Então, muitas das vezes, a gente acha assim, eu vou ali ajudar o morador de rua, né? Vamos dar um exemplo assim, eu vou ajudar ele a arrumar uma comida ali, um marmitex, uma quentinha, né? Eu vou ajudar ele ali a arrumar uma coberta para ele se cobrir, mas muitas das vezes, igual eu falei aqui, a gente esquece de falar para a pessoa que Deus te abençoe. Né? Porque muitas das vezes aquela pessoa, né, ela está numa situação de rua, porque a gente sabe que tem pessoas que têm família, mas estão na rua por quê? Porque a própria pessoa ali da casa dele, da casa dela, rejeita ele, rejeita ela. Assim não era o caso desse coxo. Esse coxo, ele até poderia ter família sim, a gente não sabe por que não relata. Mas vamos dizer, ainda que ele tivesse família, vamos dizer assim, a família dele, a única coisa que a família dele poderia fazer era levar ele, né, no templo para ele ser carregado e colocado ali na porta para ele receber esmola. Né, ainda que ele tivesse família. Ele não tinha outra alternativa. Né, assim como muitos mendigos que nós vemos hoje em dia. Né? Porque muitos enxergam, andam, falam, ouvem. Então é muito mais fácil de você lidar. Agora imagine uma pessoa que é um coxo, que não anda. Né? Que está ali, vamos dizer, aprisionado, né? A uma doença, a uma paralisia. A gente não sabe, né, se de repente ele teve uma queda, né? Assim como aconteceu com Mefibosete, né? A gente não sabe se ele, vamos dizer assim, nasceu coxo, né? Não, perdão, deixa eu ver aqui, coxo de nascença, ele nasceu coxo. Eu lembrei que agora ele nasceu coxo. Ou seja, ele nasceu nessa situação.
Então, assim, ele não tinha outra alternativa, a não ser ele recorrer ao quê? Às esmolas. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui, assim como Mefibosete, né? Ou Mefibosete, eu não sei como fala, ele não nasceu, ele não ficou coxo, ele nasceu coxo. Né? A situação desse coxo aqui era pior ainda do que de Mefibosete, porque ele nasceu naquela condição, né? Ele nasceu, então, vamos dizer assim, para ele se acostumar, assim, a conviver com aquilo, não foi fácil. Porque vocês imaginam só, uma pessoa que vê todo mundo andar e ele não pode andar. Ele via crianças correndo e não podia correr. Mefibosete, até certa idade, ele corria. Ele via e ele corria. E ele brincava com as crianças. Mas depois de certa idade, ele sofreu o quê? Um acidente, né? Teve as pernas quebradas e ficou coxo, né? Então, gente, a gente vê que a cura desse coxo de nascença é algo assim que foi assim, surpreendente. Porque, assim, Pedro e João, eles poderiam até pegar com alguém algum dinheiro, alguma moeda de prata que fosse, e dar-lhe na mão dele aqui, ó, a gente está te dando isso aqui para te ajudar. Talvez hoje essa palavra nem tivesse aqui na Bíblia, né? Porque na Bíblia não ia falar que eles, não ia relatar que eles deram esmola para ele. Não ia relatar isso. O que está relatando aqui é que eles falaram em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E aí nós vamos ver no versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E nós vamos ver logo a seguir, né? Que esse homem, a alegria dele foi tão grande, mas tão grande que ele entrou no templo saltando. Ele pulou, ele saltou de alegria. Porque ele nunca imaginou, até me arrepiei aqui, gente. Ele nunca imaginou que um dia ele fosse andar. Aquele homem, para ele, né, na opinião dele, assim, como pessoa, ele iria viver o resto da vida dele precisando de alguém que o levasse e que o trouxesse daquela porta, né, do templo chamado Formosa. Né, olha o nome, né, Formosa, né? Olha só, que formoso foi, né, a transformação desse homem, né? Que coisa maravilhosa, né? Maravilhoso. Então, assim, o que eu quero dizer para você hoje é isso, que quando você usa o nome de Jesus Cristo, você pode ter certeza que tudo se resolve, tudinho mesmo, ainda que seja algo mínimo, pequeno assim, que parece que não tem importância, mas se você usar o nome de Jesus, tem solução. Tem solução, tá bom? Então fiquem com essa palavra, né? E aqui, como eu falei para vocês, né? Aqui, né? Fala no 8, né? De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Me arrepiei de novo. Olha que coisa maravilhosa, né? Esse homem, ele foi ali para dar testemunho, né, do que aconteceu na vida dele. Vocês veem, ele talvez nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de Jesus para quê? Para algo maravilhoso que aconteceu na vida dele, né? Então foi algo assim tremendo, né, espetacular. Muito obrigada, meus amados, minhas amadas, pela atenção. Vocês que vão assistir esse vídeo, que Deus os abençoe e as abençoe sempre. Sempre, sempre, sempre.